Olá, aqui é o Eduardo. Estamos analisando a Constituição Federal de 1988, especificamente no título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Passamos à leitura do artigo 5º, inciso 12, e em seguida apresentaremos os comentários. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então temos aqui no artigo 5º, inciso 12, a proteção aí do sigilo da correspondência, do sigilo de dados, da comunicação telefônica. Então é inviolável, ou seja, não cabe ao Estado ou terceiros saber do que se trata uma correspondência, o conteúdo da correspondência, ou uma comunicação telegráfica, ou dados, ou comunicações telefônicas. Tudo isso são comunicações que as pessoas estabelecem utilizando aí meios, instrumentos, sejam eles tecnológicos ou mesmo através de empresas que possam promover esse envio de mensagens. Tudo isso é considerado do âmbito privado do indivíduo e não deve ser inviolável, e não deve ser violado, não deve ser entendido como uma impossibilidade absoluta de intervenção no âmbito de proteção, a essa inviolabilidade, mas a necessidade da existência de razões suficientes fortes que devem justificar essa violação. Então o Estado ele só pode violar essa correspondência, violar a comunicação telegráfica, violar dados ou comunicações telefônicas se houver uma ampla justificativa, desde que haja aí uma razão suficiente que justifique isso. Em caso aqui da Constituição, diz que as comunicações telefônicas, no último caso, por ordem judicial, desde que haja aí, não haja alternativa, cabe à ordem judicial para que se verifique uma comunicação telefônica nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Tem uma lei própria sobre a violação do sigilo das comunicações telefônicas para investigação criminal e instrução processual penal. Então, o juiz, a requerimento do Ministério Público, ou mesmo em questões de investigação, pode violar aí essa comunicação telefônica para saber informações que possam vir a elucidar algum determinado crime, Então é bem interessante essas comunicações, elas podem ser violadas desde que haja aí, uma comunicação ao juiz determinado e estabeleça aí uma ordem judicial para que seja procedido isso. A própria a Constituição impõe 13 requisitos indispensáveis para a interceptação da comunicação telefônica, Como eu já mencionei, ordem judicial, sendo proibido, a Ministério Público e as comunicações parlamentares de inquérito determinar o grampo telefônico, deve ser por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, e nas formas de uma lei específica, de uma lei estabelecida, no caso é a Lei 9.296 de 96, que estabelece aí a interceptação e a violação das comunicações telefônicas por ordem judicial. Então existe todo esse âmbito de proteção dado pela Constituição em relação às comunicações do indivíduo. Existe também a inviolabilidade do sigilo profissional do advogado, que é analisada no artigo 5º, inciso 14, que impede que seja autorizada a interceptação de comunicação telefônica entre o acusado e seu defensor, salvo se o advogado também estiver envolvido em atividade criminosa. Então é basicamente essas premissas aí que ditam, que cabe ao Estado proteger o indivíduo no âmbito das suas comunicações, e cabe ao Estado também não intervir nessas comunicações feitas entre o indivíduo e outras pessoas, o sigilo da correspondência, comunicação telegráfica, sigilo de dados, são as informações que podem estar constantes aí, por exemplo, em um computador, e das comunicações telefônicas, etc. Então esse é o artigo 5º, inciso 12.